Um senador dos Estados Unidos disse às câmeras que as sanções contra a Rússia fracassaram. O premier da Finlândia reconheceu que seu país está perdendo bilhões com as sanções contra a Rússia. E agora, cidades na fronteira com o gigante eurasiático estão vendo os negócios despencarem. O cenário se dá exatamente como previsto por Putin alguns meses atrás. Só que, após reconhecerem seu fracasso, 80 senadores dos Estados Unidos estão pensando em como espremer países como o Brasil para afetar a Rússia. Será que o novo plano vai dar certo? E se ele é tão promissor, por que os americanos não colocam em prática já? Fique até o final deste vídeo para ficar por dentro do tema e deixe também o seu comentário. Comerciantes de cidades e vilarejos finlandeses localizados próximos da fronteira com a Rússia estão lutando para manter seus negócios após seu país fechar seus postos fronteiriços com a Rússia ainda em 2023. O plano da Finlândia de manter os turistas russos fora de seu território acabou custando no bolso de muitos empresários locais. Antes, os russos gastavam por ano entre 600 e 800 milhões de euros na Finlândia. Além disso, a zona fronteiriça era usada por turistas de várias partes do mundo que partiam da Finlândia para a Rússia. O que já foi símbolo de prosperidade virou lojas, supermercados, restaurantes e atrações turísticas vazios ou fechados. Yes, I'm living in Virolahti, and of course here's everything changed by this war. Sim, eu moro em Virolahti e, claro, aqui está tudo fechado, desde essa guerra, porque a fronteira agora está fechada e ninguém passa mais por esta vila. Antes, talvez milhões de pessoas passavam por essa fronteira para a Rússia. E aqui vinham muitas pessoas, turistas de toda a Europa, que vinham para ver a Rússia por um dia e depois voltavam. E é por isso também que essas lojas, como a Tsar, estão fechadas. Muitas pessoas estão indo embora daqui, é a verdade. E muitas lojas ou empresas estão fechadas. Vamos ver o que acontece. And many shops or firms are closed. And let's see what's happening. O turismo aqui basicamente acabou. Vocês são os únicos turistas agora. Antes havia muitos russos aqui, por exemplo, mas também pessoas de muitas nacionalidades, porque muitos viajavam por este lugar. Ali fica a nossa alfândega. Eles viajavam para a Rússia, havia gente do mundo inteiro, turistas. Provavelmente foi por isso que, por exemplo, esta loja foi construída. Havia muitos clientes. A maioria dos turistas aqui eram russos. Da mesma forma, este Outlet Tsar que vocês podem ver ali foi construído inteiramente para o turismo. E agora vocês poderiam comprá-lo barato, apenas 70 mil euros. Only 70,000 euros. Eli siis tuosta Lappeenrannasta Ruskobetonilla töissä. Eu trabalho na Ruskopetoni, em Lappeenranta. Nós fornecemos concreto para canteiros de obras. O setor da construção em Lappeenranta está muito parado, assim como aqui também. Antes, havia investimentos em projetos voltados para os russos, como o Tsar Outlet, que fica ali do nosso lado. Agora ele foi deixado vazio, pelo que eu sei. As coisas ficaram muito quietas. Nesta semana, em entrevista ao canal Yle Areena, o premier finlandês Petteri Orpo declarou que as sanções contra a Rússia prejudicaram significativamente a economia de seu país. Se em 2021 o comércio entre os dois países foi de 11 bilhões de dólares, em 2024 ele não passou dos 1,6 bilhão. O premier deu exemplos concretos do problema. O fechamento da fronteira impediu que 10 milhões de metros cúbicos de madeira russa chegassem à indústria do país. Além disso, as empresas finlandesas perderam bilhões em investimentos na Rússia. Mas talvez
haveria alguma lógica em países como a Finlândia manterem as sanções caso a economia russa tivesse ruído e pressionado o Kremlin a desistir de sua operação militar na Ucrânia. Só que isso até agora não aconteceu. Apesar das fake news nas redes sociais que se espalham desde 2022, dizendo que a economia russa está falindo, na prática ela continua forte e o país ainda possui muitos recursos para manter seu esforço de guerra na Ucrânia. Coincidência ou não, no domingo passado, um dos maiores senadores críticos da Rússia nos Estados Unidos, Lindsey Graham, soltou essa bomba. Putin não liga para as sanções. Nenhuma sanção funcionou. Ele se desvia delas e está vivendo bem. Só que Lindsey é o autor de um projeto de lei para impor tarifas de até 500% sobre bens importados de países que compram energia russa, como petróleo, gás e urânio. Sanções não só contra a Rússia, mas contra os chamados facilitadores, países que os americanos dizem que ajudam a Rússia a financiar suas atividades militares na Ucrânia por meio da compra de energia barata. E na lista de exemplos, Lindsey voltou a citar recentemente o Brasil. Na lógica dele, países como o Brasil devem ser pressionados a abandonar seus laços comerciais com a Rússia. E para isso, Graham está contando já com o apoio de pelo menos 80 senadores nos Estados Unidos. Mas se é assim, por que o projeto não vai para frente? O cenário que vocês viram na fronteira com a Finlândia e a própria declaração do premier do país acabaram acontecendo exatamente como previsto por Putin alguns meses atrás. O presidente russo chegou inclusive a fazer uma comparação de como os europeus e americanos trabalham com as sanções de formas diferentes, o que explica a razão pela qual os Estados Unidos ainda não deram um passo mais significativo contra o Brasil. A fala de Putin se deu em maio durante encontro com empresários russos. E nós devemos tomar decisões exclusivamente pragmáticas. Já falei e repito mais uma vez. Nós demonstramos um bom ritmo de crescimento nos anos anteriores. E o que aconteceu com aqueles que tentaram nos atrapalhar e acabaram prejudicando a si mesmos na ânsia de nos impedir? Nós temos um ditado muito bom no povo. Não cave uma cova para o outro, você mesmo cairá nela. Porque os Estados Unidos, apesar de tudo, agem de forma muito pragmática. Eles não se esquecem de si mesmos. Nós ainda fornecemos combustível nuclear para os Estados Unidos. E está tudo certo. Com prazer. Sim, vocês riem, né? Mas é assim mesmo. Por quê? Porque é vantajoso. E isso é correto. Eles estão certos. E a economia deles mostra um crescimento significativo, bastante respeitável para eles. Não é 4, 3, mas mesmo assim, muito bom. Enquanto isso, as principais economias da Europa caíram praticamente em recessão. Esse é o resultado. E nós também devemos agir de forma muito pragmática em cada passo. E fazer isso juntos. Empresas, administração, coletivos de trabalhadores, como eu disse, ouçam-os, por favor. Ouçam as pessoas. Isso sempre é útil. Trump tem demonstrado relutância em impor sanções muito pesadas, alegando preocupações com retaliações e efeitos econômicos adversos. Países como Índia, China, Brasil e também alguns europeus seriam bastante afetados, o que gera resistência diplomática e risco de guerra comercial. Assim sendo, uma política de total pressão contra a Rússia, atacando seus parceiros comerciais, é de risco para os próprios Estados Unidos. Não querendo perder espaço para os europeus e nem ir em aventuras sozinhos, Trump exigiu nos últimos dias que os europeus adotem sanções pesadas contra aqueles que compram energia russa. Esta é mais uma das humilhantes demandas que o republicano faz a seus parceiros do outro lado do oceano, porque se trata de um plano ambicioso demais que o velho continente pode acabar arcando com consequências econômicas bem maiores do que já arca com as atuais sanções contra a Rússia. Quando Trump pede para os europeus tarifarem pesadamente quem faz comércio com a Rússia, ele está nada mais e nada menos que
colocando os europeus à prova para saber até onde eles vão com sua política antirrussa e até onde sua economia pode resistir. Os americanos não querem entrar neste barco sozinhos, por isso a ideia de arrastar os europeus junto com eles. Será que os europeus vão ignorar de novo o aviso de Putin? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E lembrando para vocês que nós estamos publicando também no TikTok. O link você encontra na descrição deste vídeo. Dá uma olhada lá, porque lá eu estou publicando vídeos que não mostram aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.